O Duque William precisava de uma esposa substituta que fosse eficiente e não se apaixonasse por ele. No entanto, há uma surpresa no final da história que mudou os seus planos. Vejam e comprovem. O Duque William de Ansbourne casou-se para agradar ao rei. Inesperadamente, com apenas 2 meses de casado, a sua esposa contraiu uma pneumonia e faleceu. Depois da morte, lembrou-se de que o rei exigia conhecer Lady Margot, sua falecida esposa, após ter admirado o belo quadro pintado do rosto dela. Como ele explicaria ao rei e à corte a morte da esposa em tão pouco tempo de casado? Certamente todos pensariam que ele foi um marido que não cuidou bem da esposa. Sem saber como agir, pediu orientação a Anthony, seu grande amigo de infância, e ao seu conselheiro, que lhe disse: Bem, senhor, a solução que lhe dou é não contar a ninguém sobre a morte de Lady Margot e arranjar uma esposa substituta. O Duque e Anthony gostaram da sugestão. Dessa forma, o Duque pediu que o conselheiro providenciasse uma moça parecida com a sua falecida esposa para apresentá-la ao rei e à corte. O conselheiro procurou por vários lugares até que soube de Elizabeth. Entrou em contato com o irmão dela e lhe fez uma proposta vantajosa com um alto valor como recompensa. Desesperado para salvar sua família da miséria, o irmão de Elizabeth aceitou o acordo audacioso, o qual era: a irmã deveria apenas se passar pela esposa falecida do duque, sem compromissos amorosos entre eles. Enquanto a carruagem sacolejava pelas estradas de pedra em direção à grandiosa propriedade do duque, Elizabeth sentia seu coração bater em um ritmo frenético. Ela sabia que o que estava prestes a fazer mudaria sua vida para sempre. Ao seu lado, Jonathan, seu irmão, segurava sua mão, oferecendo um conforto e lhe dizendo: Lembre-se, Elizabeth, você é agora Lady Margot aos olhos de todos. Você deve ser ela em cada gesto, cada palavra, ele sussurrou. A carruagem finalmente parou e Elizabeth respirou fundo, reunindo toda a sua coragem antes de pisar para fora. O Duque e Anthony estavam lá para recebê-la. O olhar penetrante do Duque e postura imponente fizeram-na hesitar por um momento. Mas então ele estendeu a mão e ela a tomou, surpresa com a gentileza de seu toque. Seja bem-vinda à sua nova casa, Lady Margot, disse o Duque, sua voz profunda e calmante. Elizabeth sorriu, permitindo-se um momento de alívio. Estou honrada, Vossa Graça. Ela respondeu, sua voz firme, apesar do turbilhão de emoções. Notou que o Duque, apesar de sério, era um homem atraente. Nos dias que se seguiram, Elizabeth se viu envolvida na rotina da casa do Duque, cada dia trazendo novos desafios e descobertas, aprendendo como deverá se comportar diante do rei. O Duque, apesar de encantado com a graciosidade de Elizabeth, cuja beleza era superior ao de sua falecida esposa, fingia não se interessar por ela. Entretanto, Anthony não perdeu tempo. Desde o primeiro dia em que viu Elizabeth, mostrava-se presente e se colocava à disposição para ajudá-la no que fosse preciso. Um ligeiro ciúme começou a brotar no coração do Duque.
Mas ele se mantinha observando tudo à distância, pois era o responsável pela cláusula no contrato que exigia não haver um romance entre as partes. Certa noite, Elizabeth foi até a cozinha de madrugada para tomar um chá. Quando chegou perto, viu luz e entrou. O duque tomava um copo de leite. Ela quis retornar, mas ele a chamou, dizendo: Não precisa fugir de mim. Eu não mordo, Elizabeth. Ela, sem graça, sentou-se ao lado dele, encolhendo-se porque a sua roupa de dormir estava um pouco transparente. Por alguns segundos, ele a admirou por inteira e seu coração se agitou. Aquela mulher mexia com os seus sentimentos de uma maneira que nenhuma antes conseguira. Ele cerrou os olhos e apertou os lábios sem perceber. Elizabeth, ao perceber que os pensamentos do duque estavam se tornando audaciosos e temendo ser seduzida por ele, levantou-se rapidamente, dizendo: Senhor, já está tarde, e, sem tomar o chá que tanto queria, saiu. Ele ficou ali sentado, imaginando como seria se ela estivesse em seus braços por um bom tempo. Ela foi para o quarto, sentindo o calor dos olhos dele sobre ela. A partir daquela noite, o comportamento do Duque William mudou. Era gentil e cortês com ela. Certo dia, o Duque estava na varanda e ela tomando sol no jardim. Anthony chegou, sentou-se ao lado dela e lhe disse: Querida Elizabeth, hoje você está mais bela do que nunca. O sol lhe faz muito bem. À noite, o Duque a chamou para conversar. Com o rosto muito contrariado, disse: Eu não estou gostando das liberdades que você dá para o Anthony. Elizabeth ficou ofendida pelas palavras dele e respondeu: Senhor, o nosso acordo diz que não temos obrigações amorosas entre nós. Quando eu converso ou brinco com Anthony, é sempre longe das pessoas. Ele é só um amigo e não tenho nenhum interesse sentimental por ele. Realmente, ela não mentiu quando disse que considerava Anthony como um bom amigo, pois desde o primeiro dia em que viu o Duque, outro homem não a interessava. O dia em que ela foi apresentada ao rei e à corte foi coroado de êxito. O duque estava satisfeito com a encenação dela, que não deixou nada a desejar, e o tempo dela voltar para casa estava próximo. Um dia antes dela ir embora, Anthony apareceu na casa do duque com um buquê nas mãos e um brilho nos olhos. Encontrando o casal no salão, dirigiu-se a Elizabeth dizendo: Querida Elizabeth, sei que o seu compromisso com William termina amanhã e eu tenho um pedido a lhe fazer. Ela olhou surpresa para o duque e depois para ele. Você aceita se casar comigo, mas de verdade? Nesse momento, William gritou para ele: Como se atreve a pedir a mão dela em casamento? Saia da minha casa imediatamente, já! Anthony, sem entender a reação dele, argumentou: Mas ela não é a sua esposa. Nesse momento, os dois começaram uma briga horrível na frente de Elizabeth, que aos gritos disse: Chega! Imediatamente, os dois pararam de se digladiarem em pleno salão do castelo. Depois dos ânimos se acalmarem, ela falou: Anthony, eu fico muito lisonjeada com o seu pedido, mas eu
eu não te amo. Gosto de você apenas como um amigo. E você, William? Por que se importa com quem eu devo me casar ou não? O nosso acordo termina amanhã. Cumpri todas as cláusulas do contrato. Fui a sua esposa substituta perante todos e não nos envolvemos amorosamente. Após isso, trancou-se no quarto e só saiu cedíssimo para ir embora na manhã seguinte. Não queria olhar para o Duque para ele perceber que ela estava sofrendo por ter que terminar o acordo. Haveria de cumprir integralmente o combinado de não se apaixonar pelo Duque. Quando William acordou e soube que ela já havia ido, quase enlouqueceu. Ela havia partido sem ele poder lhe confessar o seu amor. Passou vários dias sentindo a falta dela no castelo. Tudo havia ficado sem graça sem a presença dela. Uma semana depois, não aguentando mais a ausência, ele foi atrás dela. Cheio de amor, ele lhe disse: Elizabeth, sei que errei quando disse que não queria nenhum envolvimento amoroso entre nós. Eu nunca me apaixonei antes e esse sentimento era desconhecido para mim. Eu não sei mais viver sem você do meu lado. Eu a quero de volta. Não para ser a esposa substituta, mas a minha esposa de verdade. Você me aceita, meu amor? Ela sorriu e o beijou com paixão. O amor é um sentimento cheio de surpresas. Vocês não acham, meus caros?